Os fisiculturistas profissionais estão reagindo após relatórios afirmarem que Larry Wheels faliu após seu divórcio, gerando enormes debates no mundo do fitness. Figuras-chave do fisiculturismo estão começando a questionar o que isso poderia significar para o futuro de Larry no esporte. Em 15 de maio de 2026, um clipe surgiu no X de uma livestream do Kick. Larry Wheels estava fazendo uma colaboração de livestream IRL com Bret Tati, um corta-homem do UFC, quando Tati perguntou por que sua esposa Shayla não havia se juntado à transmissão. A pergunta foi casual. A resposta não foi. Larry disse: "Estamos separados. É a verdade. Estou bem, cara. Nos afastamos. É isso. Quer dizer, estamos separados, mas ainda estou feliz em cuidar dela. Então, vou conseguir algo legal para garantir que ela esteja bem." Tati pareceu assustado. "Você vai contar isso para ele na câmera?" perguntou. E essa pergunta, feita metade em choque, metade em descrença, basicamente resumiu como a maioria da internet reagiu. Aqui estava um homem que valia milhões anunciando casualmente o fim de seu casamento, enquanto também confirmava que sua esposa separada continuaria vivendo às custas dele. Tati fez algumas piadas sobre o valor dos itens que Dakovac deixou para trás, dizendo: "Você deve ter sido um verdadeiro para ela desistir do G-Wagon." Larry não piscou. Manteve a compostura, manteve a calma. Quando Tati se perguntou se o casal poderia se reunir, ele encorajou o Eagles a tentar novamente. "Por que você não vai consertar?" perguntou. "Não há nada além do reparo. Você só precisa querer consertar." Mas Wills discordou. "Além do reparo", disse ele. Não estou tentando." Em um ponto, Tati ofereceu para ajudá-la a consertar o relacionamento. "Você quer que eu ligue para ela e conserte?" propôs. O clipe durou 1 minuto. Nesse tempo, toda a internet do fitness recebeu toda a munição necessária para uma explosão de discurso em grande escala. E a razão pela qual isso causou tanto impacto é por causa do que Larry havia dito poucos meses antes. Em 3 de fevereiro de 2026, um vídeo de 15 segundos da livestream Just Chatting do Kick de Larry Wheels viralizou no X, em que ele afirmava não ter assinado um acordo pré-nupcial com sua esposa. Naquele clipe, um espectador havia comentado no chat: "Espero que você tenha assinado pré-nup." Shayla leu em voz alta e Larry respondeu: "Engraçado, eu levantei um par de vezes no início." Shayla leu em voz alta e Larry respondeu: "Engraçado, eu levantei um par de vezes no início, mas decidi não prosseguir com isso. Eu confio nela." Aquele clipe de fevereiro, quando emparelhado com o anúncio de separação de maio, criou uma das histórias mais discutidas no mundo do fitness este ano. Um homem disse que confiava em sua esposa o suficiente para renunciar à proteção legal de seus bens. Meses depois, eles se separam e ele agora está pagando suas contas. A revelação de Larry Wheels de que não assinou um pré-nup com sua esposa, apesar de ser milionário, atraiu quase 5.000 repostagens e bem mais de 1 milhão de impressões. Um usuário do X comentou: "Crescemos afastados, mas os depósitos mensais diretos permaneceram leais." Outro escreveu: "A parte mais maluca é que as pessoas sempre chamam os pré-nups de não românticos até que o rompimento acontece e de repente todos começam a falar sobre bens, contas e obrigações. E isso foi apenas a ponta do iceberg." O fogo real veio de dentro da comunidade de fitness. De pessoas que vinham observando esse relacionamento se desenrolar na câmera por anos. Para entender por que a comunidade de fisiculturismo reagiu da maneira que reagiu, você precisa entender como esse relacionamento se desenrolou em público. Larry Wheels, nome real Larry Williams, não é um homem privado. Ele é um levantador de peso franco-antiliano americano, influenciador de fitness e fisiculturista profissional. Competindo na liga profissional IFBB, ele construiu toda a sua marca na transparência. Ele contou ao mundo sobre seu uso de esteroides. Ele contou ao mundo sobre suas recaídas. Ele contou ao mundo sobre sua infância no Bronx, o cuidado adotivo, a pobreza, os halteres de vassoura. E quando ele conheceu Angela Dakovac, conhecida como Shayla, ele contou ao mundo sobre isso também. Larry e Shayla se conheceram online em 2022 e se casaram em 2024. O casal revelou que estavam juntos há quase 5 anos, tendo namorando em Dubai antes de enfrentar um período desafiador de longa distância enquanto ela aguardava seu visto do ZEUA. No mundo dos influenciadores de fitness, seu relacionamento era sempre um espetáculo, em parte por design próprio. Eles fizeram transmissões conjuntas. Eles fizeram perguntas e respostas. Eles falaram sobre tudo, desde sua vida amorosa até filhos até dinheiro. E essas transmissões são exatamente onde os problemas se tornaram visíveis. O relacionamento do casal era muito público na comunidade de fitness, com ambos participando de transmissões de perguntas e respostas que levantaram questões, como se Shayla gostava de fisiculturistas antes de Larry, e se ela estaria em um relacionamento com Larry se ele não fosse rico. Ela admitiu na transmissão que normalmente não namoraria caras como seu marido, descrevendo fisiculturistas amadores como quebrados e dizendo que se ele fosse quebrado, ela não estaria interessada nele. Esse clipe se espalhou por toda parte. Vídeos de reação se acumularam no YouTube e TikTok. Pessoas no espaço do fitness, técnicos, competidores, comentaristas, não foram tímidos em apontar o que viram como uma bandeira vermelha massiva. O próprio Larry até postou um TikTok com a legenda: "Minha esposa não teria estado comigo se eu não tivesse dinheiro." Depois veio a situação de Rampage Jackson. O relacionamento ficou mais complicado quando a afeição de Shayla por outros homens na frente de Larry foi confrontada. Em um stream, Shayla descreveu sua amizade próxima com o ex-peso pesado do UFC Rampage Jackson, contando a Larry que alguns clipes a faziam parecer ter uma queda pelo lutador. Larry a interrompeu e disse: "Você está desconfortavelmente." Ela não respondeu à pergunta imediatamente e riu. Eventualmente, ela disse que Rampage não era seu tipo, dizendo que gosta de homens mais velhos e apontando a diferença de idade entre ela e Larry. A audiência assistindo a essas transmissões em tempo real não foi tolerante. Nem foi a comunidade de fitness mais ampla, que havia sido vocal sobre o que percebia como uma dinâmica desequilibrada. E quando a conversa do doador de esperma aconteceu, a temperatura subiu ainda mais. Em outra conversa de livestream sobre ter filhos, Larry compartilhou que seu uso passado pesado de drogas para melhorar o desempenho afetou sua fertilidade e disse que se sente otimista sobre a adoção. Durante a discussão, Shayla mencionou que estaria aberta a usar um doador de esperma e brincou sobre alguém como Dwayne The Rock Johnson, o que visivelmente deixou Larry desconfortável. Então, quando Larry foi ao vivo em maio e disse que estavam separados, uma grande porção de sua audiência não ficou surpresa. Eles estavam dizendo: "Nós avisamos." E entre essas vozes estavam fisiculturistas profissionais, influenciadores de fitness e atletas de força que vinham comentando sobre esse relacionamento por meses. A questão do prenup está no centro dessa história inteira, como um halter que ninguém queria levantar. Embora não confirmado, o patrimônio líquido de Larry é estimado entre US$ milhões e US$ 5 milhões, com sua renda vindo de conteúdo digital, acordos de marca, vestuário e programas de coaching. Esse não é dinheiro antigo, esse não é riqueza geracional. Esse é o tipo de dinheiro que um homem constrói acordando todos os dias, criando conteúdo, trabalhando através de patrocínios e alavancando uma marca pessoal que levou anos para construir. E Larry escolheu não colocar uma cerca legal em torno disso. Quando ele explicou seu raciocínio no Clavicular Stream em fevereiro, sua posição foi clara. Larry Wheels observou que fazer sua esposa assinar um pré-nup significaria que ele estava pensando que seu casamento eventualmente falharia ou teria uma data de validade. Ele disse: "Acho que sinaliza para minha esposa que não confio nela, e confio. E além disso, a internet sabe que fui transparente sobre meu vício, e minha esposa foi muito compreensiva."
Ela foi disposta a trabalhar comigo nisso, e acho que devo muito a ela. Somos um time. Construímos juntos. Não acho que é certo fazer um contrato antes de darmos uma chance ao nosso casamento. Essa declaração foi sincera. Ninguém pode tirar isso dele. Ele acreditava no que diz, mas a comunidade de fisiculturismo, um mundo populado por pessoas que viram sonhos, negócios e corpos desabar sob o peso de decisões ruins, ouviram algo diferente. Eles ouviram um homem com uma infância difícil, um histórico de vício e uma marca que vale milhões anunciando que não tinha rede de segurança financeira em seu casamento, e reagiram adequadamente. Fãs do influenciador de fitness e fisiculturista de elite Larry Wiggles ficaram chocados ao descobrir que ele aparentemente não assinou um acordo pré-nupcial, apesar das preocupações generalizadas de que sua esposa pode estar se aproveitando de seu sucesso. Conforme a discussão se espalhou, os apoiadores permaneceram divididos. Alguns defendendo as escolhas pessoais de Wiggles enquanto outros advertiam que seu futuro financeiro poderia estar em risco. A conversa não era apenas sobre Larry. Tornou-se uma guerra de poder para um debate muito maior no espaço de fitness e influenciadores. Proteger-se financeiramente quando relacionamentos terminam. Fisiculturistas, levantadores de peso e homens fortes não têm os contratos garantidos de linebackers da NFL ou bases do NBA. Seu dinheiro vem de conteúdo, de acordos de marca, de mercadorias, tudo coisas ligadas à visibilidade pessoal e relevância. Essa relevância pode desaparecer, e quando desaparece, o que quer que tenha sido dividido em um divórcio não está sendo reabastecido por um salário de time. Várias vozes proeminentes na comunidade de fitness apontaram que prenups não são sinais de desconfiança. Eles são sinais de consciência de que você pode amar alguém e ainda entender que o mundo muda, que os sentimentos mudam, que os casamentos terminam na taxa de uma moeda. Cerca de metade dos casamentos na América terminam em divórcio, e a indústria de fisiculturismo com suas pressões únicas, o escrutínio de físico, o estilo de vida público, o discurso de esteroides, a exposição nas redes sociais, não é imune a essas estatísticas. Se algo, o estresse se multiplica. Tanto Wills quanto sua esposa se posicionaram contra caracterizações das redes sociais de seu relacionamento. Ela diz: as pessoas acham que sabem sobre o nosso relacionamento, mas não sabem. Ela tinha razão. Ninguém conhece a textura privada do casamento de outra pessoa, mas Larry e Sheila haviam dado ao público mais acesso ao seu relacionamento do que quase qualquer casal no espaço do fitness. Eles fizeram transmissão, eles curtaram, eles monetizaram, e quando você coloca seu relacionamento em transmissão, a audiência formará opiniões. Esse é o negócio. Wills reconheceu a dificuldade de manter um relacionamento público, afirmando que a internet cria situações onde as pessoas simplesmente estão POC e atacando você em todos os ângulos. Mas o POC não causou a separação. A separação confirmou que o POC havia estado apontando o tempo todo, pelo menos aos olhos da comunidade de fitness que observava acontecer. Nenhuma desta história faz sentido sem entender quem é Larry Wills além dos clipes e da controvérsia, porque o homem pagando as contas de sua esposa separada enquanto a internet o ridiculariza é o mesmo homem que se construiu do nada, e nada não é uma exageração. Nascido em Manhattan, Nova York, Williams se mudou para St. Martin em 2008 como adolescente antes de retornar a Nova York e depois se mudar para Los Angeles. Ele teve uma infância difícil. Seu pai abandonou a família após seu primeiro aniversário. Ele passou os próximos anos com sua mãe, que tinha que trabalhar vários empregos para manter a família estável. Ele se mudou para a casa de seus avós aos 6 anos de idade depois que sua mãe foi sexualmente agredida por um de seus namorados, mas depois de um ano, sua avó o colocou para fora porque ele não era uma boa criança. Essa é a fundação. Esse é o piso do térreo a partir do qual todo esse império foi construído. Devido a restrições de idade, ele tinha acesso limitado a uma academia, então ele improvisou seu próprio equipamento de levantamento de peso usando blocos de concreto e uma vassoura, estabelecendo a fundação para seu futuro no esporte de força. Ele não tinha técnicos, não tinha programas, não tinha modelos mostrando como navegar no mundo. Ele tinha blocos de concreto e determinação, e transformou isso em recordes mundiais. Williams entrou em seu primeiro show de levantamento de peso aos 18 anos, marcando um total de 1.810 pelps. Williams estabeleceu seu primeiro recorde mundial na classe de peso de 242 pelps, em 2017, marcando um total de 2.161 pelps. Williams competiu na classe de peso de 265 pounds no ano seguinte, e estabeleceu outro recorde mundial com um total. Em sua competição final de carreira em 2020, ele marcou um total de 2.370 pounds, com um peso corporal de 283 pounds. Este foi o terceiro total bruto mais pesado de todos os tempos, independentemente da classe de peso. Ele não parou no levantamento de peso. Williams também competiu em outros esportes de força, incluindo fisiculturismo, homem forte e arm wrestling, aparecendo em grandes competições profissionais e amadoras. Ele venceu seu Pro-Car na competição amadora de 2025 Moscow contra Starland. O homem era incansável. Ele competiu através de lesões, isquiotibiais rasgados, peitos rasgados, bíceps rasgados, e voltou toda vez. Mas, a transparência que construiu sua base de fãs também carregava um fio mais escuro. Williams tem sido aberto sobre suas lutas contra o vício em esteroides anabolizantes durante sua carreira, atraindo respeito e controvérsia. Williams tentou parar ou reduzir seu uso de esteroides várias vezes em sua carreira. Ele depois parou com esteroides e começou terapia de reposição de testosterona, pois seu corpo não conseguia mais produzir testosterona naturalmente. Ele primeiro tentou parar em 2022. Williams lidou com várias recaídas desde então, particularmente durante sua preparação para shows de fisiculturismo, levando-o a parar o fisiculturismo competitivo enquanto buscava parar seu abuso de esteroides completamente. Este é o contexto que a maioria dos vídeos de reação perde. Larry Wills não é apenas um cara que se casou sem prenup. Ele é um cara que cresceu sem estabilidade, que encontrou identidade e propósito no levantamento, que foi aberto sobre seus defeitos de maneiras que a maioria dos figuras públicas nunca ousaria, e que, quando conheceu Sheila, pode ter estado procurando exatamente o tipo de confiança e lealdade que sua infância nunca forneceu. Quando ele disse que não queria fazer sua esposa assinar um contrato porque sinalizaria desconfiança, isso não era apenas uma opinião legal. Era um homem com feridas profundas de abandono tentando mostrar a alguém que estava totalmente envolvido. Isso não torna uma decisão financeira inteligente, mas torna uma humana. E o mundo do fisiculturismo, um mundo que sabe tudo sobre sacrificar a saúde de longo prazo pela glória de curto prazo, deveria entender esse impulso melhor do que ninguém. Ele também construiu negócios pelo caminho. Williams é o dono da Personal Record Lifestyle, uma marca de vestuário de fitness com marketing agressivo e vontade de ter sucesso. Ele transformou a PR Lifestyle de uma startup em uma das marcas de roupas de fitness mais renomadas do mundo. Ele também entrou em negócios, incluindo possuir o One Jane Gym, iniciando a PR Lifestyle para os suplementos e também sendo um dos cofundadores da White Rabbit Energy. Esses empreendimentos representam anos de trabalho, anos de capital de marca, anos de levar a atenção que o levantamento lhe deu e convertê-la em fluxos de receita. E agora, sem um prenup, tudo isso está teoricamente na mesa em um acordo de divórcio. Então, Larry Wills está quebrado? Vamos ser diretos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Larry confirmou a separação. Ele confirmou que está pagando as contas de Sheila. Ele aparentemente deixou ela ficar com um Bentley Joyce, de 300 mil guineas. Ele confirmou que não há acordo pré-nupcial. Esses são os fatos da própria boca dele. O que não foi confirmado é o estado real de suas finanças. Ninguém produziu extratos bancários. Nenhuma petição de divórcio surgiu publicamente.
Nenhum documento do tribunal delineou que Sheila tem direito ou não. A palavra quebrado vem da internet, de fãs, de comentaristas, de pessoas fazendo contas em suas cabeças e chegando ao pior resultado possível. Um usuário do X colocou assim: o cara está tentando fingir que não se importa em ter que cuidar dela, sabendo muito bem que ele está estressado com isso. Isso é verdade? Talvez, talvez não. Mas a comunidade de fisiculturismo não está esperando por recibos. A conversa já se moveu para o que essa situação representa, que é uma história de cautela sobre atletas, dinheiro e casamento. Williams recebeu críticas de algumas vozes na comunidade de fisiculturismo, com o competidor Vitor Martinez argumentando que ele estava procurando simpatia enquanto continuava fazendo escolhas questionáveis. Essa crítica não é nova. Larry sempre ocupou um espaço complicado no mundo do fitness. Respeitado por sua força, questionado por suas decisões. A situação do pré-nup apenas trouxe essa tensão à superfície de uma maneira que tocou algo que todos poderiam se relacionar: amor, confiança e dinheiro. O incidente de Dean DeGreat no início deste ano adicionou outra camada. Dean DeGreat, cujo nome real é Noradine Shahid Shabazz, tentou flertar com Sheila na frente de todos. Ele até perguntou se podia abraçá-la apesar dos avisos de Quinton, Rampage e Jackson. Noradine continuou a se aproximar dela. No final, Larry Wills socou Dean DeGreat. Aquele momento mostrou um homem que era protetor de seu relacionamento, que recorreria a confronto físico para defendê-lo. E ainda assim, apenas meses depois, o relacionamento terminou de qualquer forma. Essa justaposição é dolorosa e reveladora. O que a comunidade de fitness realmente pensa? O consenso entre vídeos de reação do YouTube, comentários do TikTok e tópicos do X se divide em 3 campos. O primeiro campo diz que Larry é uma vítima de sua própria ingenuidade. Que ele ignorou todas as bandeiras vermelhas, os comentários de dinheiro, a flertação de Rampage, a piada do doador de esperma e agora está pagando o preço, literalmente. Este é o campo que diz que a conversa do pré-nup deveria ter sido não negociável e que a confiança é ganha através do tempo, não declarada através da vulnerabilidade financeira. O segundo campo diz que Larry é um homem adulto que fez suas escolhas e não precisa da piedade da internet. Que ele sabia o que estava fazendo, que ainda está ganhando, que tem a plataforma, os negócios e a ética de trabalho para reconstruir o que essa separação lhe custa. Este campo aponta para toda a sua história de vida. O Bronx, o cuidado do vulvo, o pulvo, o bruco, o cuidado, o bronc, o bronc, o bronc. O bronc.
que a obsessão da internet com o casamento de Larry era parte do problema desde o início, que transmitir um relacionamento, responder perguntas de chat sobre prenups e deixar milhões de estranhos pesarem sua vida amorosa cria um ambiente onde nenhum casamento pode sobreviver. Este campo diz que a máquina de conteúdo comeu o relacionamento e Larry está aprendendo o custo de construir uma marca na transparência total. Todos os 3 campos têm um ponto. A verdade é que Larry Wilkes provavelmente não está quebrado. Ele está reportedly ganhando cerca de 1,2 a 1,5 milhões de dólares por ano de suas várias fontes de renda. Mesmo um acordo de divórcio doloroso não o zeraria da noite para o dia, embora pudesse danificar significativamente a riqueza que ele gastou uma década construindo. O dano real pode não ser financeiro em tudo. Pode ser emocional. Pode ser reputacional, e pode ser a coisa que força Larry a finalmente traçar uma linha entre o que a internet vê e o que fica atrás das portas fechadas. Larry disse claramente naquela transmissão. Nos separamos. Apenas crescemos afastados. É isso. 3 frases. Sem drama, sem culpa, sem performances. Apenas um homem na câmera contando a verdade sobre seu casamento terminando. As reações da comunidade de fisiculturismo continuarão por semanas. Os breakdowns do YouTube, os hot takes do TikTok, os segmentos do podcast. Mas quando o barulho se acalmar, o que permanece é uma história tão antiga quanto a própria força. Um homem que podia levantar mais do que quase ninguém na Terra, mas não conseguia manter seu casamento unido. E uma comunidade que viu vindo, disse em voz alta, e agora tem que lidar com o peso de ser.